Fala galera, fazendo aqui mais um vídeo para poder conversar com vocês, né, sobre a situação da Covid no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, né, porque nós somos do Rio principalmente, quer dizer, eu sou do Rio, então eu tenho que falar mais do Rio, mas isso se aplica para o Brasil todo, tá? Então, antes de começar o vídeo, fazer algo que eu não faço normalmente, que é pedir para quem puder se inscrever aí no canal, tá? Ativar as notificações, que aí dá aquela ajuda para o canal, dá aquela ajuda para que eu possa continuar trabalhando em cima das ideias que eu tenho no canal, que não são só esses vídeos a respeito da pandemia, eu tenho postado foto, tenho postado aulas também, mas tenho falado de diversos assuntos. Então, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo? Na verdade, eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre a OMS. Eu mesmo tenho comentado que a OMS tem dado muitas declarações ambíguas. Ela diz uma coisa no momento, troca, dá um 180 graus a próxima declaração que ela dá e tal. O que eu considero completamente normal nesse momento da Covid, da doença Covid, que ela é uma doença nova. Então, como ela é uma doença nova, realmente os pesquisadores, os médicos não sabem exatamente como tratar dela, como explicar o que está acontecendo, como tratar. Isso foi sendo aprendido durante o tempo. Então é claro que se você vai aprendendo durante o tempo, você vai dar uma informação anterior e vai muito provavelmente dar uma outra informação no momento posterior. Eu considero isso completamente normal. Até já falei sobre a produção do conhecimento científico em outro vídeo do canal. Eu até aconselho que assistam. Mas eu não quero falar de ciência, não. Eu vou falar especificamente da OMS. E por que eu quero falar da OMS especificamente? Porque tem muita gente que, de forma casuística, de forma oportunista, decidiu apoiar, ou melhor, decidiu referendar todas as informações que vêm da OMS. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas é um pouco estranho quando a mesma pessoa que referenda tudo que a OMS diz, quando o que a OMS diz é do seu interesse, e simplesmente ignora tudo aquilo que a OMS diz, quando aquilo que a OMS diz não está de acordo com o que aquela própria pessoa pensa ou com o que aquela própria pessoa acha que deve ser feito. Então é muito estranho tudo isso. De qualquer forma, vamos lá. O que aconteceu na quarta-feira? Quarta-feira nós tivemos uma entrevista da OMS. Na quarta-feira também nós tivemos aquela notícia de que o futebol brasileiro voltaria, né? E aí foi um bafafá, né? Então a mídia esportiva caiu de pau no retorno do Campeonato Carioca, né? E a principal argumentação era de que os casos no Brasil não paravam de crescer, né? Não paravam de crescer. E que tem alguém me ligando, mas eu tô falando aqui. Esse caso no Brasil não parava de crescer, o pico da curva não tinha sido alcançado, que era um absurdo voltar o futebol, porque as autoridades médicas diziam que não era para voltar, o que não é completamente verdade. Eu fiz um outro vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso, onde eu falei só sobre o futebol e a mídia esportiva. Então vou usar como pano de fundo esse tipo de situação, tá? A volta do futebol, mas é só para ilustrar uma situação onde as pessoas mudam o seu ponto de vista em relação à OMS de acordo com sua própria intencionalidade, tá? De acordo com sua própria tentativa de narrativa, digamos assim. Pois bem, no calor daquele momento, todo mundo discutindo a volta do futebol, que realmente não é uma atividade essencial, ninguém nega, né? Mas teve toda essa discussão, e aí teve uma entrevista, né, coletiva da OMS, como tem quase todo dia, se eu não me engano, todo dia tem, muda as pessoas, mas todo dia tem uma reunião na OMS, e tem que ter, porque a gente está no meio de uma pandemia. E aí, o diretor executivo da OMS, chamado Michael Ryan, ele falando sobre o Brasil, ele falou que, olha só,
aparentemente, o Brasil está em uma estabilização de casos. E ele usou para dizer, como dado, para dizer que o Brasil está numa estabilização de casos, o número de óbitos. Então ele falou o seguinte, olha só, parece que o Brasil está numa estabilização. Por quê? Porque nas últimas 3 semanas, o número de óbitos, apesar, e eu vou chamar a atenção aqui, tá, gente? Apesar de ser um número alto, mais ou menos, para ser mais exato, 985 mortes por dia, nas últimas 3 semanas, esse número não variou muito. E o que é não variar muito? É que durante essas 3 semanas de dados coletados pela OMS, a quantidade de mortos, de novo, eu não estou discutindo vida, tá? Toda vida é importante, é lógico, vida não é só um número. Mas quando você vai trabalhar o que deve ser feito a partir de um dado momento, dentro ou depois da pandemia, infelizmente você trabalha com números, tá? Então, não estou sendo nada de anti-humanitário, nada disso, tá bom? Então, aparentemente não, de acordo com os dados coletados, o número de mortes nas últimas 3 semanas no Brasil se estabilizou. E o que quer dizer se estabilizar? Quer dizer que ele não teve uma variação brusca de uma semana para outra. Você não teve uma diminuição de 100%, 100% é exagero, né? Mas você não teve uma diminuição de 1.000 casos de um dia para o outro e no dia seguinte você teve um aumento de 3.000 casos de mortes, tá? Estou dando exemplo de morte. Não foi isso que aconteceu. Então, aparentemente, o que aconteceu? Você tem uma pequena variação no número de mortes semanais, na média de mortes semanais. Essa variação foi de 6%. Então, na verdade, o que você está vendo é que a curva de mortes no Brasil, que começou muito inclinada, nas últimas 3 semanas, ela fez isso. Ó. Então, aparentemente, esse número de mortes alcançou um platô. E por que o diretor executivo da OMS falou que o Brasil alcançou um período, uma fase de estabilização? Porque nos outros países, tá? Na Europa, na Ásia, o próprio Estados Unidos ainda está meio complicado, porque os Estados Unidos é um país continental como o Brasil, e eu vou falar disso daqui a pouco. Então, aparentemente, esse número de mortes alcançou um platô. E, de acordo com a métrica adotada nos outros países, quando isso aconteceu, por exemplo, na Itália, por exemplo, na Espanha, se afirmou que a Covid alcançou o seu pico. A doença alcançou o seu pico e provavelmente dali por diante essa curva tenderia a cair. Só que ele falou que ainda é cedo para afirmar isso sobre o Brasil. E aí que está a questão. Por que é cedo para afirmar isso sobre o Brasil? Porque a gente está, quem defende o ponto de vista mais extremado de que tem que fechar tudo, não pode sair ninguém, tem que todo mundo ficar isolado, e não é um ponto de vista completamente absurdo, mas é um ponto de vista que falseia a realidade, falseia dado, apesar do número de mortes existir, é lógico, de quase 1.000 mortes por dia por uma doença é alto. Mas por que ele pediu para ter ainda um certo cuidado? Porque o Brasil, ele não é a Espanha. Quando a gente fala que o Brasil alcançou, quando a Espanha alcançou o pico, você está tratando da Espanha que está na Europa. Aí a Itália, também na Europa. A Alemanha, também na Europa. Sei lá, Suécia, também na Europa. Então, o que acontece na realidade é que no Brasil cabem quase 2 Europas. Então, tentar tratar a epidemia que está acontecendo no Brasil com a epidemia que aconteceu na Europa é de uma loucura. É de uma loucura. Porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o Brasil vai ter epidemias dentro do próprio país que vão estar em escalas diferentes. Então, por exemplo, é mais do que, entre aspas, né, normal, porque não é uma situação de normalidade, mas é mais do que normal você ter um grande número de casos em São Paulo e no Rio, porque são os maiores estados do Brasil. É lógico, e é onde começou todo o problema. E aí, até esses casos chegarem no interior do Brasil, interior que eu digo é Mato Grosso do Sul, iria demorar, como está demorando, mas vai chegar lá, infelizmente, vai chegar lá. A questão é com que força vai chegar.
Tomara que com uma força bem menor do que chegou no Rio e São Paulo. Corroborando a ideia, então, que a OMS, da OMS, de que o Brasil chegou a um nível de estabilização do número de mortes, tá? Tô falando do número de mortes. Mas que também foi do número de casos. Eu vou falar daqui a pouco do número de casos. O Ministério da Saúde, ontem, também divulgou dados e falou, olha só, o Brasil está tendendo para uma estabilização do número de óbitos. Isso, nos outros países, foi considerado como um dos critérios de ter alcançado o pico da curva. No Brasil, está tratando do Brasil. Aí tu vai começar a avaliar da onde vem essa, entre aspas, estabilização. Vem dos estados mais afetados, Rio e São Paulo. E faz sentido falar de Rio e São Paulo? É lógico. Você não pode extrapolar para o Brasil situações que acontecem a nível estadual. O Brasil é muito grande. Não adianta você achar que está acontecendo no Rio de Janeiro o que está acontecendo, sei lá, por exemplo, em Tocantins. Não dá, não dá. O território é diferente, a quantidade de pessoas é diferente, a densidade demográfica é diferente. Então você tem que tratar caso a caso. E aí eu até aconselho quem tem algum tipo de dúvida sobre isso a procurar se inteirar mais sobre o que é o sistema federalista. Apesar do Brasil não ser exatamente uma federação, porque a união é muito forte, e é por isso que todo mundo bate mais no governo federal do que em municípios, nos prefeitos, e deveria bater mais nos prefeitos, causa essa confusão. Então o próprio Ministério da Saúde falou, olha só, a OMS falou, a gente tende a concordar, mas vamos esperar mais 2 semanas para ver. E quem está puxando essa curva para uma estabilização é Rio e São Paulo. Tá? O Rio tá com média diária de... Ontem teve 236 mortes, mas a média diária do Rio das últimas 2 semanas é menos de 200. Pô, mas 200 é muita gente. Eu concordo. Mas quando você tinha uma média diária acima de 200, que você diminuiu isso para abaixo, aliás, abaixo de 150, abaixo de 150 pessoas de mensal, diário, morte diária, você saiu de mais de 200 para baixo de 150. Você tem uma diminuição, tá? Ah, não, mas o Rio tem uma maior taxa de letalidade. Sim, é verdade. Fiocruz divulgou trabalhos anteontem, falando sobre isso. Que se deve principalmente porque nas regiões mais periféricas da cidade, nas favelas, não teve isolamento. E isso é completamente explicável por N motivos diferentes. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já fiz um vídeo sobre isso. É só procurar lá no meu Instagram. Tá? Outra coisa. O número de contágios também está diminuindo. E é aí que está a boa notícia. Tá? Eu falei em outros vídeos sobre o modelo matemático do Imperial College, que todo mundo, incrível, parou de falar sobre eles. Os mais proeminentes, digamos, personagens da pandemia apareceram falando sobre o modelo matemático do Imperial College, que serviu de base para todas as democracias. Todas as democracias do mundo seguiram o modelo do Imperial College. Tá? E aí, que era aquele momento aquele modelo que previa que deveria ter sido feito um lockdown, deveria se fazer um lockdown e tal, que disse que no Brasil teriam mais de 2 milhões de mortes, se não fosse feito nada, o que é uma loucura imaginar que a doença ia chegar no Brasil e ninguém ia fazer nada. Então, você dizer que vai morrer 2 milhões de pessoas caso nada seja feito, é igual você dizer que amanhã vai chover se o tempo estiver fechado. Lógico, né? Não tem muita razão de existir. Tanto é que esse modelo foi abandonado. Já tem mais de 2 meses que ninguém escuta mais falar do Imperial College, do modelo matemático. Inclusive, o coordenador desse grupo de pesquisa do Imperial College pediu demissão. Porque foi pego durante o período de isolamento social, foi gravado, indo se encontrar com a amante. Tá? Então, ele saiu da casinha dele para encontrar com a amante em determinado local. Porra, se ele está propondo isolamento social para todo mundo, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ele pediu demissão, foi obrigado a pedir demissão. Mas, de qualquer forma, o Imperial College divulgou um trabalho também, durante essa semana, agora não sei se foi terça ou se foi na quarta, mostrando a taxa de casos novos no Brasil. E aí, essa taxa de casos novos no Brasil tem lá um cálculo estatístico, cálculo matemático, do nível de contágio. É o RT, o R0 e tal, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso.
O que eu tenho que passar para vocês aqui? Quando esse RT, por exemplo, está em 3 ou um pouco abaixo de 3, é porque você não está tendo controle nenhum da doença. Cada pessoa está transmitindo para 3. Tem-se algumas ideias, algumas predições de que no início da doença lá na China, isso poderia estar entre, o R0, poderia estar entre 1 para 6, 1 para 7. Mas como a gente não tem dados confiáveis da China, a gente não vai discutir. Então a média, mais ou menos, é de 1 para 3. Então, tem regiões no Brasil que ainda existem, por exemplo, no estado do Rio, Noroeste Fluminense, esse RT está de 1, na verdade, o valor, RT é um valor inteiro, então não é de 1 para tanto. 1 para 3 é que eu digo, é o RT de 3. Então, no Noroeste Fluminense, está 2,98. Então, lá está fora de controle. Lá está. No Rio de Janeiro, como um todo, já caiu demais. No Rio de Janeiro, como um todo, já está quase 1 para 1. Então, isso quer dizer que está sob controle. E aí, o Imperial College divulgou um trabalho pegando essa taxa de transmissão das últimas 3 semanas. Na verdade, você vê aqui 1, 2, 3, das últimas 4 semanas. No Brasil. E aí, claro, eu estou falando do Brasil, mas é quase que uma referência direta ao que está acontecendo em Rio e São Paulo. Ok? Então, viu que na semana do dia 24 de maio, esse índice RT era de, estou olhando ali, 1,31. O que já era um nível de RT relativamente baixo. E esse nível veio diminuindo. Na semana do dia 31, 1,13. Na semana do dia 7, 1,5. E essa semana, 1,05. Quando o nível RT é 1, significa que cada pessoa está infectando uma pessoa. Então você tem um controle maior da doença. Você já pode começar a pensar o que... Quer dizer, você já pode começar a liberar algumas coisas, porque você está 1 para 1. Você consegue controlar isso. Só que aí tem aquele velho problema, né? Você pode massacrar os números para ele te falar o que ele quer. Então você vai ver um montão de gente quando essa reportagem, esse trabalho começar a ser mais divulgado, vocês vão ver as pessoas falando assim, não, diz o Imperial College que a cada 100 pessoas estão contagiando outras 105. Cara, é 1 para 1. Na verdade, uma pessoa está contagiando 1,05 pessoas. Existe 0,5 de uma pessoa? Não. Então você, a cada uma pessoa, está contagiando uma. Isso no Brasil como um todo, mas é lógico que você só pode levar em consideração esse Brasil como um todo falando de Rio e São Paulo. Você vai ter um aumento desse RT em outros estados. Vai. Aí você vai falar assim, não, porque então o Brasil tem que continuar fazendo o que está fazendo. Não, não pode. Você não pode tratar o Brasil como uma única coisa. E é loucura. Porque as mesmas pessoas que querem tratar o Brasil como uma coisa só em relação à pandemia, tem que fechar tudo, são as pessoas que em condições normais dizem que você não pode tratar o Sudeste e o Nordeste da mesma forma. E o que faz todo sentido. Não pode tratar da mesma forma o Sudeste e do Norte. Lógico que não pode. São coisas diferentes, realidades diferentes. Então, tratar de forma igual, realidade diferente durante a pandemia também é loucura. Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente as cidades do Rio e a cidade de São Paulo, já estão saindo do pior da doença, felizmente. E no Rio, isso pode ser extrapolado até para a região metropolitana, que é uma região metropolitana menor do que a região metropolitana de São Paulo. Tá? Manaus já fechou o hospital de campanha. Ontem fechou. Fecharam 2 hospitais de campanha que tinham lá porque o número de pessoas internadas em UTI lá na cidade de Manaus, né, que é a principal cidade do estado do Amazonas, até porque a demografia lá é muito menor, população menor. Em Manaus tem 40 pessoas internadas na UTI. Então, número... Manaus já passou... Manaus, eu acho que a gente pode afirmar que já passou do pico, já está em decréscimo da doença. E aí, por que eu estou falando sobre a OMS especificamente? Porque as mesmas pessoas que até ontem estavam defendendo tudo que a OMS falava, hoje não vai aceitar esse fato. Vai falar assim, não, mas o número está crescendo. Não, eu vejo o número crescer. Não, eu estou vendo gente morrendo. Não, porque... Então, gente, o que tu vai fazer? Ou você, de fato, dá credibilidade à instituição,
ou você não dá. O que não dá é para você ficar fazendo uso dos dados, das informações que vêm de lá quando te interessa e dizer que quando vem de lá algo que não te interessa, aquilo não presta. Ou presta ou não presta. Mas aí é para tudo. Aí é para tudo. Assim como é um absurdo ser uma pessoa negacionista em relação ao que está acontecendo, é um absurdo também você não aceitar que as coisas estão evoluindo num sentido de melhoras, de melhorias. Ué, tá, então, eu queria só vir falar isso com vocês, tá? O estado do Rio de Janeiro, que é onde eu tô, nas últimas 3 semanas, a média de mortes, de fato, caiu. A média, é claro, ontem teve 236 mortes. Então, esse número de 236, ele é maior do que o número do dia anterior, que foi de 171. Mas quando você tira a média das últimas 3 semanas, esse número caiu para baixo de 200. Se eu não me engano, está abaixo de 150. E aí, lógico, está começando a abrir agora o hospital de campanha, o que é um absurdo. Você poderia ter diminuído muito mais o impacto que a doença teve no estado como um todo se não tivesse tido o que aconteceu, né? Corrupção, a desvio de verba, até agora não foi inaugurado um montão de hospital de campanha. O hospital de campanha vai ser inaugurado e um mês depois, no máximo, vai ser desmontado, porque a quantidade de pessoas na região metropolitana está diminuindo. É claro que no noroeste fluminense, região norte fluminense, esse número está aumentando. Então agora você tem que agora no Rio de Janeiro tem que focar lá. Tem que focar lá. Assim como no Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo, esse número está diminuindo. Em compensação, Minas está crescendo. Então tem que focar em Minas. Em compensação, Rio Grande do Sul está começando a crescer. Foca no Rio Grande do Sul. Então, assim como você teve situações diferentes na Itália e na Alemanha, você pode trazer essa comparação para o Rio, para o Brasil. Itália e Alemanha são países dentro da Europa. Você poderia dizer, assim, entre aspas, que Rio e São Paulo são países dentro do Brasil. Para você poder entender o que está acontecendo. A dinâmica. A dinâmica da doença na Espanha foi diferente da dinâmica da doença, sei lá, na Alemanha. Assim como a dinâmica da doença no Rio foi diferente, ou é diferente da dinâmica em São Paulo, apesar de ter semelhantes. Eu vou usar outro exemplo. A dinâmica da doença em São Paulo foi diferente da dinâmica da doença em Tocantins. A gente nem escuta falar de Tocantins, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Tá bom? Então é um erro. Primeiro, uniformizar o Brasil todo. É errado, porque isso demonstra que a gente não tem ideia do que seja Brasil. Então, uniformizar todas as situações do que acontece no Brasil em relação à Covid é um erro. Mas as mesmas pessoas que estão fazendo isso problematizam a situação do Brasil nas suas diferentes nuances, o que deve ser feito. O Brasil é muito diferente. Não tem como tratar de forma igual coisas diferentes. Tá bom? Outra coisa é sobre a volta do futebol, que ontem foi falado, ontem teve o jogo do Flamengo. Tá jogando do lado de pessoas morrendo. As pessoas sabem quantos tem As mesmas pessoas que estão dizendo que tinham pessoas morrendo no hospital de campanha do Maracanã, sabe quantas pessoas morreram lá ontem? Tem esse dado? Sabe quantas pessoas estão internadas no hospital de campanha do Maracanã? Ou é só jogando ao vento palavras para tentar construir ou reforçar a própria narrativa? Porque o que a gente vai ver agora, o número de casos vão começar a cair de forma mais visível. Quem vai nos polos, quem tem ido nos polos de cada cidade que trata a Covid, já tem percebido que o número de casos tem caído demais. O número de atendimentos tem caído. Tem caído, graças a Deus. Tem caído. Tá? Então agora é o momento da gente tomar cuidado com o que a gente vai escutar de muita gente que não aceita determinados aspectos quando esses fatos vão contra aquilo que a pessoa mesma acredita. Então, muito cuidado com o que a gente vai escutar. Eu tento trazer os dois lados aqui, não tem essa de ser imparcial, não existe. Você é isento. Não tem nada disso de isenção, só estou falando, trazendo os dois dados. Tá? Assim como eu estou afirmando que os casos em Minas e no Rio Grande do Sul estão aumentando, e se não for feito nada, vai dar merda, no Rio e em São Paulo, isso está caindo. A gente já está saindo, sim, do pior momento da doença. Apesar de todos os pesares. Muita gente morreu, e eu concordo, porque devido a uma negligência das prefeituras e do Estado como um todo, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu afirmo isso, eu aceito essa ideia. Assim como aceito também o manejo ou a forma catastrófica
como o governo federal enfrentou até aqui a pandemia. E vai continuar enfrentando de forma catastrófica. Porque, de novo, o Brasil são duas Europas. Então, enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo vão estar saindo, provavelmente o Ceará também daqui a pouco vai começar a sair do pior momento, outros estados da federação vão começar a entrar no pior momento. E aí, muitos desses estados, sim, precisam de um forte investimento federal. Porque uma coisa é você reclamar da situação do Rio e São Paulo, que são estados ricos. Outra coisa vai ser você reclamar de situação do avanço da doença em estados mais pobres do Nordeste, por exemplo, Sergipe, por exemplo, Rio Grande do Norte, por exemplo. Eles precisam do apoio do governo federal. E como o governo federal tem lidado de forma bizonha com tudo o que está acontecendo, a população que vai sofrer. Estou defendendo estou defendendo a oposição ao governo? Não. Não. Estou defendendo o governo? Também não. O que eu estou dizendo são fatos. Assim como os estados que fazem oposição ao governo não estão lidando da maneira correta com o que deve ser feito, é só você ver a quantidade de casos de corrupção que teve indiscriminadamente. Por todos os estados brasileiros, tivemos desvio de verbas e tivemos casos de corrupção em praticamente todos os estados brasileiros. Então isso engloba tanto situação quanto oposição. Ok? Não estou defendendo ninguém. Estou defendendo ninguém. Então, queria só deixar essa, digamos, atualização, né? Porque muitas vezes a gente não vai ver isso nos principais jornais, ou se a gente ver isso, vai ver de forma muito rápida, não vai explicar exatamente o que está acontecendo. Então, apesar da gente ter um otimismo em relação a Rio e São Paulo, a gente já deve imaginar um pessimismo a alguns outros estados. Então, a gente tem que focar as ações nesses outros estados que vão enfrentar ainda o pior da pandemia. Mas, aparentemente, Rio e São Paulo já saíram do pior momento da doença. Ah, mas ontem eu via que teve um recorde de número de mortes em São Paulo nas últimas 24 horas. Lembrando, gente, os dados que são fornecidos das últimas 24 horas não quer dizer que as pessoas morreram naquelas 24 horas. Podem ter falecido, infelizmente, nos últimos 2 ou 3 dias e que só foram inseridas no sistema naquelas últimas 24 horas. Tá? Caso de subnotificação, como é que tu afirma que o número, como é que você pode afirmar que a gente saiu do pior momento da doença se a gente tem muita subnotificação? Eu concordo que tem subnotificação. Acontece que mesmo com a subnotificação, nós tivemos todos aqueles casos. Então, fazendo uma regra, um paralelismo entre as duas situações, onde o número de subnotificação era alto e os casos eram altos, e agora a gente tem um número de subnotificação alto, mas os casos estão baixos, a subnotificação você pode, entre aspas, ignorar ela. É só tratar com a mesma métrica. Tá certo? É isso. Se inscreva no canal, por favor. Valeu, galera. Até!